abre o coração assim no Salmo. E a gente lê e fala, puxa, tá falando para mim. E realmente a palavra do Senhor fala conosco. Nós estamos nessa exposição dos Salmos de Davi, Tesouros de Davi. E hoje nós chegamos no Salmo 55. Eu queria que os irmãos abrissem, então, a Bíblia nesse Salmo, Salmo 55. E o título da exposição, da mensagem é A Cura da Traição. A Cura da Traição. Salmo 55. E eu vou pedir os irmãos para ficarem em pé mais uma vez. O pastor Marcelo pode ficar sentado. Os outros podem ficar em pé. Aquele que puder, né? Fique em pé. Nós vamos ler o Salmo 55. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse salmo. Diz assim: ao mestre de canto, salmo didático para instrumentos de cordas. Desculpa. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles nenhuma mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Vamos ler esse finalzinho? Eu, todavia, confiarei em ti. Feche teus olhos. Senhor, fale conosco. Ó Espírito Santo, usa o teu servo para ministrar a palavra do Senhor. Abençoe cada irmão que está aqui. Abra o coração, a mente, o ouvido para receber a tua instrução. Ó Deus, nós queremos sair daqui cheios da tua presença, da tua palavra. Queremos sair daqui transformados. Queremos sair daqui, como disse aqui o finalzinho, confiando mais e mais no Senhor. Nos dirija, Senhor, em face das dificuldades que temos neste mundo. Abençoa-nos nesse momento em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar, meus irmãos? Um dia, meus irmãos, um conhecido meu recebeu um desafio profissional. Para isso, ele precisava ter uma boa equipe, bons profissionais trabalhando com ele. Então, ele fez a seleção de algumas pessoas, conversou com várias pessoas, escolheu algumas, trouxe pessoas até de outros lugares, até de outro país, para participar dessa equipe. Pessoas que ele confiava, pessoas que o aconselhavam, estavam do lado dele ali para tomar as decisões.
Todavia, mal ele sabia que uma dessas pessoas ia trabalhar contra ele, ia puxar o tapete dele, queria que ele caísse, queria sobressair em cima dele. E foi assim, ele o traiu e enganou para tomar o seu lugar. Esse salmo me faz lembrar dessa história verdadeira. Derek Kidner diz que um clamor tal como este contribui para tornar o saltério um livro para extremidades da experiência e não normalidades. O Salmo, em alguns momentos, ele nos faz haver alguns extremos. E aqui nós percebemos, aqui nos versículos centrais ali, Davi se colocando o motivo principal aqui. Ele estava sofrendo, mas tinha esse motivo aqui da traição, essas passagens que faz partir o coração, não é? E elas nos lembram também de Cristo. E nós vamos fazer essa ligação, com certeza, no Salmo. Uma situação semelhante que Davi viveu e que Cristo viveu também na sua traição. A traição de Judas. Salmos são maravilhosos. Estão divididos em diversas formas. E nós vemos agora um livro 2. É uma forma de dividir o Salmo. Tem o livro 1, livro 2. Começa a partir do capítulo 42. E nós temos ali o primeiro de Davi, o primeiro Salmo de Davi no livro 2 é o 51. Salmo 51. E nós vimos o 51, 52, 53, 54. E todos esses aí indicavam ali um contexto. Claramente, qual era o contexto? No título do Salmo, inclusive eu comecei a ler aqui o 53, o título. Ele indicava o contexto. Esse Salmo não tem no título, mas ele nos leva, como Spurgeon analisa, pelo que ele diz ali no Salmo, ele tá se referindo a um momento de traição do conselheiro dele e do filho dele também. Se você vai lá em Samuel, 2 Samuel 15:12, Samuel nos coloca o seguinte versículo. Absalão mandou vir a Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, da sua cidade de Giló, ou de Gilo. Enquanto ele oferecia o seu sacrifício, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então nós percebemos aqui que duas pessoas de confiança de Davi. Um era o filho dele, da casa dele, não é? E o outro era Aitofel. Quem que era Aitofel? Era o conselheiro dele, que andava junto com ele. Quando ele tinha que tomar alguma decisão, ele conversava com Aitofel. O texto diz aqui que eles caminhavam juntos, iam à casa de Deus juntos. Não é? Então, quando nós percebemos esse salmo aqui, ele está bem impactado por essa traição. Por essa traição que o envolveu. Spurgeon divide esse salmo de algumas formas. Você pode enxergar aí do versículo 1 a 8, ele mostra ali a súplica. É Davi apresentando o caso dele em linhas gerais ao Senhor. Do versículo 9 ao 11, ele descreve os inimigos. Do versículo 12 ao 14, ele menciona especificamente o traidor, em especial, e clama por vingança do Senhor. E no versículo 16 e 19, ele se consola pela oração da fé. No versículo 20 e 21, ele menciona novamente o engano, um enganoso violador do pacto. E no 22 e 23, ele mostra o destino ali final. Ele mostra a solução que o Senhor vai dar para aquele que confia no Senhor e a destruição que os ímpios vão sofrer e os enganadores vão sofrer. Meus irmãos, o salmista aqui confia o julgamento da traição a Deus. É isso que ele faz. O julgamento é do Senhor. A traição que ele sofreu, o Senhor que vai julgar. E ele confia ao Senhor esse julgamento. E nós podemos perceber esse caso aqui no Salmo. Essa traição que chegou bem próxima de Davi. E nós podemos trazer isso para a nossa vida. Então, o problema que nós percebemos aqui é esse sofrimento pela traição. Veja comigo o versículo 12. Leia comigo o versículo 12 e o versículo 13. Eles falam o seguinte: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se eu fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu, igual, meu companheiro. Que coisa, né? E meu íntimo amigo. Então ele abre o coração aqui, não é? Ele mostra aqui por que ele sofria tanto nesse salmo, neste momento.
pois era alguém de extrema confiança. Imagina, ser conselheiro de um rei, tem que ter confiança, não é? Com certeza. Para estar do lado ali, para ouvir os problemas do reino, todos os problemas, e para dar sugestões, ou conselhos, recomendações, ou simplesmente conversar a respeito. Então, Davi mostra aqui que ele foi traído por essa pessoa que estava próxima do lado. Então, o sofrimento era grande. Ele confiava tudo a Aitofel. O sofrimento, então, era grande, e a perseguição que ele sofria era injusta. Saul perseguia injustamente, Absalão também. E agora Absalão se juntava com o conselheiro dele para trazer sofrimento maior, para persegui-lo, porque a perseguição aqui é de morte. Então veja que ele fica numa situação de temor, de tremor. Olha o versículo 4, lê comigo o versículo 4, olha como ele se sentia. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Esse era o sentimento dele. Olha o versículo 5, leia comigo. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Você já ficou assim? Com temor assim, dessa forma, como o salmista coloca? Possivelmente sim. Nós passamos por dificuldades assim também, mas antes de falar de cada um de nós, vamos ver mais um pouquinho aqui. Seu temor era grande, pois o seu próprio amigo é que estava traindo. E junto com seu filho. Juntaram os dois. Seu conselheiro que estava ali, ia com ele à casa de Deus. Iam juntos com a multidão, conversavam sobre os problemas. E a traição era traição de morte e destruição. Versículo 10 diz assim: dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro, campeia a perversidade e a malícia. Então não era uma perseguição simples para difamar, ele queria uma perseguição, aqui era para realmente acabar com a vida dele. Versículo 11, há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam opressão e engano. Então o salmista ficou fragilizado. Ele abre a sua alma aqui. A gente pode pensar assim, mas Davi, o rei Davi, o grande Davi fragilizado? Calvino comenta assim, somos todos bons soldados, desde que tudo ocorra bem conosco. Mas quando somos levados a um combate próximo, a nossa fraqueza é logo aparente. Calvino é um grande comentarista, né? E não é assim mesmo. Ele fala, Davi é um exemplo disso. Ele se mostra fraco aqui, ele mostra assim, olha, os que estavam próximos de mim agora vão me destruir. Cadê toda aquela força de Davi? Ele era um rei, mas não conseguia lidar com essas ameaças próximas, externas e internas, porque machucou o coração dele, não é? Ele não conseguia resolver isso sozinho. Ele precisava recorrer a alguém. E ele clama a Deus então. Ele clama ao Senhor, ele pede o socorro de Deus. Ele fala assim, Senhor, não deixe que esses conselhos de Aitofel, claro que ele considerava um bom conselheiro, né? Porque ficou tanto tempo junto com ele. Mas aqui agora no versículo 9 ele fala assim, destrói, Senhor, confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Ele pede ao Senhor o socorro do Senhor. Davi expressa o seu medo e até ele expressa aqui um desejo de fugir. Olha o versículo 6, leia comigo o versículo 6, o versículo 7. Diz assim, então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. O desejo dele de fugir, não é? Problema de Davi. Problema do crente. O crente também sofre com relacionamentos. Quem nunca sofreu com relacionamentos aí? Ninguém levantou a mão. Não. Sofre. Versículo 14. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, íamos com a multidão à casa de Deus. Estamos sujeitos a sofrer problemas de relacionamento do nosso lado, nessa vida, assim como Davi. E algumas vezes pode ser tão forte que a gente também quer fugir. Como Davi coloca aqui. Né? E eu imagino que você, como adolescente, já deve ter pensado em algum momento, né, na sua adolescência, eu quero fugir. Todo mundo está rindo. Eu vou fugir. Não é? Mas fugir por quê? Às vezes o problema é tão pequenininho que a gente, quando adolescente, a gente vai começando, né, a experimentar os problemas, né, Daniel? Mas depois, quando jovem, vai complicando, né?
Depois, quando adulto, os problemas batem a porta. E aí, você pensa em fugir também como adulto? Não é? Às vezes pensa, né? Às vezes somos como esse cântico aqui de Davi. Nós queremos fugir. Mas essa fuga aqui, olha o comentário de Calvino, ele fala assim, parece mais provável que Davi quis dizer com essa comparação que ele desejava escapar de seus inimigos cruéis enquanto a pomba tímida e indefesa voa do falcão. A forma como ele interpreta as palavras no hebraico mostram que não era uma fuga assim, ganhei asas e vou voar para a liberdade. Não, é voar com o inimigo atrás, voando no seu... Não é assim que o falcão está ali em cima para pegar a pomba? É um voo desesperador. Eu tenho que achar uma solução, uma saída. Ficamos assim também muitas vezes, em situações onde o desespero pega cada um de nós. E nós queremos fugir. Mas o salmista mostra aqui a fuga dele. Olha o versículo 8, leia comigo. Diz assim, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval. Então o Senhor aqui, para onde que ele estava fugindo aqui? Ele queria fugir para os braços do Senhor. Para o lugar seguro. Onde que é o lugar seguro? É no Senhor, meus irmãos. Assim somos nós também, como salmista, quando sofremos relacionamentos. Nós podemos ver no exemplo de Cristo. Jesus Cristo estava do seu lado ali, um discípulo, não é? Jesus escolheu os discípulos, não foi? Escolheu os 12. Mas tinha um que estava ali. Jesus já sabia que ele ia trair, não já? Mesmo assim, Jesus o escolheu, o colocou do lado. E quando eles estavam lá conversando, e João anotou essas palavras em João 13, 21, Jesus angustiou-se em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Um dentre vós me trairá. Imagine como que Jesus sentiu. Ele já sabia sim, mas ele é 100% Deus, 100% homem. Era um dos 12. Assim como também quando Pedro negou, né, estava ali Pedro, logo Pedro, que falou, Jesus, eu vou contigo até a morte, onde for preciso eu vou. Ele fala, Pedrão. Tinha um amigo meu, quando a gente gravava música, né, aí a gente, de madrugada, né, porque tinha que trabalhar, estudar, e gravava CD de madrugada. Aí gravava tal, aí se dava uma desafinadinha assim, ele falava, Ruizão. Então imagina que Jesus falando com Pedro, Pedrão. Porque Pedro falou, eu não vou te negar. Jesus, vai me negar sim. E Judas iria trair. Certamente que Jesus teve esse sentimento de traição do lado dele, próximo a ele. E veja como que Judas traiu Jesus. Ele chegou, falou, é ele, foi assim? Não, como que ele fez? Com um beijo, eu fico imaginando Judas chegando próximo de Jesus, para dar um beijo em Jesus, e Jesus ouvindo a respiração dele, não é? Do lado do ouvido. Será que ele estava ofegante? Será que ele estava nervoso? Será que ele se demonstrava ansioso ou alegre porque ele ia receber algumas moedas de prata? Será que ele conseguiu fingir essa, vamos dizer, esse beijo ali com Jesus? Essa proximidade que ele teve com o Senhor Jesus? E o que Jesus fala com ele? Ele fala assim com ele, amigo, aqui vieste. Amigo, aqui vieste. Jesus passou por o sofrimento da traição, assim como nós estamos sujeitos nesse mundo caído. Estamos todos sujeitos a viver assim, em algum momento. Mas o salmista traz a solução. Leia comigo o versículo de número 16. Olha o que ele diz no versículo 16. Diz assim, eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Glória a Deus. Tem uma salvação. Estão aqui os meus amigos, meus familiares, meu filho, estão
para me destruir, eu levo diante do Senhor, o Senhor me salvará. E ele fala assim que ele vai levar essa queixa diante do Senhor. Eu vou falar com quem pode me ouvir. Olha o versículo 17, que interessante, como ele coloca isso. Ele fala assim, à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Interessante, né? Você já ficou com alguém assim que reclama à tarde, ao meio-dia, só reclama, só lamenta? Já? Vocês estão rindo, né? Teve gente que levantou a mão assim, ó. Já. Meus irmãos, o Senhor ouve. O Senhor nos ouve. Quando nós levamos a queixa a Ele, Ele conhece o nosso coração, Ele já sabe o que está dentro de nós, dentro do nosso peito. Mas Ele ouve as nossas... Ele fala isso, olha, eu vou levar a quem ouve. A quem pode ouvir, versículo 19. Deus ouvirá. Deus ouvirá. Ele pode ouvir, Ele vai ouvir. E Ele fala mais, e responderá. Ele vai responder. Ele vai responder com a sua soberania. Olha o que diz aqui, Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade. Você viu isso aí? Deus vai responder com a sua soberania. Deus está falando, olha, eu estou ouvindo, eu vou te responder. Eu estou conduzindo todas as coisas. Todas as coisas. Meus irmãos, se a gente realmente crer nisso e entender que Deus é soberano, talvez, certamente a nossa vida vai mudar em muitos aspectos. Pois muitas vezes nós nos colocamos diante de Deus, não pode estar acontecendo isso. Aí Deus fala, olha, eu presido desde a eternidade. Eu controlo todas as coisas desde a eternidade. Esse que está te traindo, né? Estou usando em outras palavras aqui para Davi, esse que está te traindo, ele vai perecer, vai passar. E Absalão morreu um pouco à frente. Nós vemos que também Aitofel foi-se. Mas o Senhor preservou o reino de Davi, não foi? O Senhor preservou Davi no trono. Davi continuou reinando. Teve outras tramas depois, mas ele continuou. E levou até Salomão, que seria o seu descendente, e continuaria ali o reino de Israel. O Senhor é a salvação. Vamos dizer isso? O Senhor é a salvação. O Senhor dirige todas as coisas neste mundo, toda a terra, todo o universo, desde sempre. Não foi de ontem, não foi de quando Jesus esteve aqui, é desde sempre. Ele criou todas as coisas, Ele conduz todas as coisas, e Ele redime a nossa vida. Davi confiou a sua vida a Deus. Deus o livrou de Absalão, o livrou de Aitofel, também que estava agora aliado, era amigo dele, mas agora estava aliado com o mal. Queria fazer aquilo que era contra a vontade de Deus, pois Deus já tinha estabelecido que o reino era de Davi, mesmo que Absalão tentasse ali usurpar o trono. O Senhor conduziu todas as coisas para que Davi continuasse lá. O Senhor firmou os passos de Davi, o Senhor firma os nossos passos. Então, a mesma solução é a solução para a nossa vida. O Senhor soluciona os nossos relacionamentos. Vamos dizer isso? O Senhor soluciona os nossos relacionamentos. A solução está em Cristo Jesus. Mateus 22, 39 diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja como que Jesus coloca para nós. E ele foi o maior exemplo. Amarás o próximo como a ti mesmo. Nós passamos por problemas, vários problemas de relacionamento, com certeza. Muitas vezes somos traídos por um irmão, um amigo, talvez o cônjuge, uma pessoa que você ama. Ou somos surpreendidos no trabalho quando alguém se coloca, finge que está do nosso lado para nos jogar por terra. Talvez uma pessoa que você contratou, promoveu, escolheu, e aquela pessoa te derruba. Contudo, ninguém faz nada disso sem o controle do Senhor. O Senhor está conduzindo todas as coisas. Nós podemos ser iludidos pelas pessoas, mas o Senhor não.
Ele está conduzindo tudo. Versículo 20 fala assim: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. Tal homem fez isso, contudo o Senhor está dirigindo a história. Nós caímos nas lábias, muitas vezes, dos homens. Olha o versículo 21, que interessante. Você não se vê nesse versículo de vez em quando? Olha aí. A sua boca era mais, vamos ler juntos. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém, no coração havia guerra. Será que a gente não cai de vez em quando nessa lábia? Não é? A gente acredita, mas no coração daquela pessoa estava a guerra. Continuando o versículo, as suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Nós não conseguimos entender o que está no coração do outro, mas o Senhor, sim, meus irmãos. Por isso que ele fala lá no versículo de número 22, leia comigo fortemente esse versículo, diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Glória a Deus. Olha a garantia que Davi tinha, olha a garantia que nós temos, é que o Senhor é que nos sustenta. O Senhor é que nos sustenta. Paulo diz assim em 2 Coríntios 4:8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E ele continua no versículo 10 assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Por que nós temos essa solução? Por causa de Jesus. Levamos no corpo o morrer de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, por causa da entrega dele, por ele ter passado também por esse problema de traição. Ele sabe muito bem, conhece muito bem, e ele se entregou para transformar a nossa vida. Jesus é a solução quando somos traídos, ou quando, quem sabe, nós é que traímos. Quem sabe traímos o nosso próximo quando a gente pensa mal dele, quando a gente fala coisas para prejudicá-lo, quando usamos de artimanhas para que ele caia. Quem sabe muitas vezes nós mesmos traímos o nosso Senhor, colocando outros deuses no lugar do Senhor. Ou quando prometemos cuidar das coisas da casa de Deus, quando fazemos a profissão de fé e de sustentar a casa de Deus e nós não o fazemos. Ou quando nós trazemos os filhos e batizamos e prometemos que vamos ensinar a palavra aos filhos e vamos criá-los diante do Senhor e nós não o fazemos. Algumas vezes traímos a nossa família quando não ensinamos a família a viver dentro da palavra de Deus, deixamos ela ser ensinada pelas coisas do mundo, somos omissos, mas o Senhor Jesus é a solução para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Se somos traídos ou se nós estamos traindo, o Senhor é que muda os nossos corações. É o Senhor que nos transforma, Ele que nos faz arrepender dos nossos pecados. E para aquele que não se arrepende, Ele é que vai julgar no final de tudo, é o Senhor Jesus. Veja o versículo 23, leia comigo o versículo 23, diz assim: tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos, não chegarão à metade dos seus dias, eu, todavia, confiarei em ti. Aquele que é do Senhor, confia no Senhor, será salvo, será transformado. Aquele que não é do Senhor, cairá, como diz aqui a palavra, na cova profunda. Concluindo, meus irmãos, o Senhor é a solução, o Senhor é a cura dos nossos relacionamentos. Por mais profunda que seja uma traição, o Senhor é a cura. Ele que é um maravilhoso conselheiro. Não é Aitofel que é o conselheiro, é Jesus Cristo. É o maravilhoso conselheiro, nos aconselha pela sua palavra. Que bênção. E ele passou pelas dores deste mundo, também por sofrimento de traição, e sabe muito bem
como é essa situação, Ele pode nos restaurar. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos clamando a Deus, orando a Deus, pedindo para que Ele abençoe as nossas vidas, os nossos relacionamentos. Assim como Davi fez aqui, ele começa assim clamando a Deus, pedindo a Deus. Ele sabe que o Senhor é que pode fazer. Quando nós oramos, nós elevamos o nosso coração àquele que conhece a nossa dor e que pode nos abençoar. É o Senhor que pode fazer. O melhor voo que nós podemos fazer é a fuga para os braços do Senhor, para o trono do Senhor, para buscar a sua graça. É isso que nós podemos fazer. Lá nós acharemos graça em tempo oportuno. Matthew Henry diz que a oração é um bálsamo para toda ferida, é um alívio para o espírito que está submetido a qualquer carga. Quando nós oramos, derramamos diante do Senhor, o Senhor também nos transforma. Nós pedimos e Ele atende, ou nos aconselha e fala, faça isso também, mude aqui também, seja dessa forma também. A oração também, junto com a leitura da palavra, vai transformando cada dia. Oremos ao Senhor, dia após dia, clamemos ao Senhor para que Ele abençoe os nossos relacionamentos no trabalho, na igreja, em casa, que sejam todos colocados diante do Senhor. O Senhor vai curar a nossa alma. Como viveremos, irmãos? Em segundo lugar, viveremos buscando cura para os nossos erros. Porque muitas vezes nós somos os problemas, não é? Só que o nosso espelho não é muito bom, né? A gente olha assim, o espelho é meio, né? Você não nota que você já está com cabelo branco. Você olha no espelho, estou bonitão, né? Não olha que a gravata está torta, é ela que tem que falar lá de cima, olha, arruma a gravata. Muitas vezes nós temos um problema. Matthew Henry diz assim, quando temos uma consciência culpável, devemos prantear, queixar-nos de nós mesmos. Até os crentes mais firmes já sentiram atemorizados em alguma ocasião, mas ninguém foi tão afligido como o Senhor Jesus. Vamos chegar para Ele. Vamos chegar ao Senhor Jesus. Senhor, eu errei, falhei, me perdoa, transforma a minha vida, cura os meus relacionamentos, me ajude a perdoar o irmão, a andar junto com ele. Tenha misericórdia. O Senhor pagou pelos nossos pecados naquela cruz, perdoa-nos, guia-nos. O Senhor nos chama ao arrependimento dia após dia. Coloque os seus cuidados diante do Senhor, meus irmãos. E Ele nos abençoará a nossa vida, vai nos tornar saudáveis espiritualmente em Jesus. Terceiro lugar, viveremos esperando a restauração completa. Os versículos finais nos mostram que o Senhor vai abençoar aquele que está em Cristo, não é? Mas aquele que não está, também o Senhor vai fazê-lo cair na cova. Ou seja, no final, aquele que não quer o Senhor Jesus, que não segue o Senhor Jesus, que não vai ser transformado, ele vai ser colocado no inferno, é isso? Essa é a verdade. E aqueles que se arrependem diante do Senhor, por mais que errem na sua vida, mas que se colocam diante de Cristo e sabem que só Jesus é que pode o conduzir, esse será salvo para a glória de Deus. Aquele que teme ao Senhor busca os frutos do Espírito na sua vida. Aquele que não teme vai fazer outros frutos. Gálatas nos diz assim, 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, vamos ver? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu fico imaginando Jesus, quando Judas chega próximo a ele, não é? E a forma como ele fala, né? O texto mostra assim, né? Aqui vieste, amigo, a mansidão de Jesus, sabendo que estava sendo traído. Meus irmãos, que o Senhor transforme a nossa vida e que nós confiemos que na glória os relacionamentos serão perfeitos. Não teremos mais essas dificuldades, porque o Senhor vai destruir, vai tirar o pecado, estaremos todos ali louvando eternamente ao Senhor, agradecidos pela salvação eterna. Portanto, sejamos de Cristo, curemo-nos em Cristo, vivamos os nossos relacionamentos em Cristo, agradando ao Senhor dia após dia. Que Deus abençoe. Amém. Louvado seja